5 padrões de um homem tóxico no relacionamento e que você não percebe. Se você está ouvindo isso com um aperto no peito, talvez não seja coincidência. Talvez seja aquele cansaço que você não consegue explicar. Aquela sensação de que você pensa demais sobre a relação, mas nunca chega a uma resposta clara. Você tenta entender, tenta ser justa, tenta não exagerar, e mesmo assim, algo dentro de você não descansa. O mais difícil não é amar alguém tóxico. O mais difícil é amar alguém que nunca parece claramente tóxico. Alguém que não grita, não ameaça, não controla de forma óbvia. Alguém que te faz duvidar mais de si mesma do que dele. E quando isso acontece, você não se pergunta se ele está errado. Você se pergunta se você está sentindo demais. Talvez você esteja aqui porque já pensou em sair, mas logo depois pensou que estava sendo radical. Talvez você tenha decidido ficar mais uma vez porque ele não é ruim o tempo todo. Porque existem momentos bons porque você acredita que relações profundas são difíceis mesmo. E enquanto você tenta ser madura, compreensiva e paciente, vai perdendo algo que não sabe nomear. Se você sente que está sempre tentando entender o relacionamento, em vez de simplesmente se sentir segura nele, fique o que vem a seguir. Pode colocar palavras em coisas que você sente há muito tempo, mas nunca conseguiu explicar. E quando algo finalmente faz sentido por dentro, você não consegue mais fingir que não percebeu. Inconsistência emocional como controle. Inconsistência emocional como forma de controle não parece controle, parece confusão, parece intensidade, parece alguém que ama muito em alguns momentos e desaparece em outros. O problema não é a oscilação ocasional. O problema é o padrão. Você vive picos de proximidade seguidos de distanciamento sem explicação clara. Quando tudo parece finalmente conectado, algo muda. O tom muda, a presença muda, a atenção some e você fica tentando entender o que fez de errado. Essa imprevisibilidade cria um efeito profundo no seu corpo antes mesmo de alcançar a mente. Seu sistema nervoso entra em estado de alerta. Você passa a observar sinais, a medir palavras, a antecipar reações, não porque quer agradar, mas porque quer recuperar a sensação de conexão que existiu antes. Você não percebe, mas começa a viver em função de um retorno do carinho, retorno do interesse, retorno da versão dele que te fazia sentir escolhida. O carinho, curiosamente, costuma reaparecer depois de conflitos, depois de momentos em que você se afastou, questionou ou ficou mais fria. É como se a atenção viesse como resposta à sua tentativa de se proteger. Isso confunde profundamente. Você começa a associar dor com reconexão, distância com recompensa. E sem perceber, seu emocional aprende que para se sentir amada, precisa primeiro se sentir insegura. Esse padrão não se sustenta porque ele é intenso, mas porque ele é intermitente. O cérebro humano se apega mais ao que é imprevisível do que ao que é estável. Você não fica presa porque tudo é ruim. Você fica porque às vezes é muito bom. E esses momentos bons ganham um peso desproporcional. Eles apagam temporariamente todo o desgaste acumulado. Até que o ciclo recomeça. Com o tempo, você começa a justificar. Ele é assim mesmo. Ele tem dificuldade de se expressar. Ele precisa de espaço. Você transforma a ausência em traço de personalidade, frieza em introspecção, distância em maturidade emocional. Enquanto você explica, seu corpo segue tenso, seu descanso emocional desaparece. Você sente que nunca pode relaxar completamente dentro da relação. A parte mais perigosa desse padrão é que ele desloca o foco. Você deixa de observar o comportamento dele como algo que se repete e passa a observar a si mesma. O que eu fiz para ele se afastar? O que eu posso fazer para ele se aproximar? O relacionamento vira um campo de ajustes constantes e você se torna responsável por manter algo que nunca se estabiliza. Esse tipo de inconsistência não cria amor profundo, cria dependência emocional, porque você não está ligada à pessoa como ela é. Você está ligada à esperança de recuperar a conexão que já existiu. E quanto mais você tenta alcançar essa versão,
mais tempo permanece presa ao ciclo. Se em algum nível você sente que está sempre tentando recuperar algo que escapa, que nunca consegue se sentir segura por muito tempo, que vive mais esperando do que vivendo, isso não é intensidade, é um padrão. E reconhecer isso não te obriga a agir agora, mas te devolve algo essencial: clareza. Distorção sutil da realidade. Distorção sutil da realidade não acontece de forma agressiva. Ela acontece em tom calmo, razoável, quase pedagógico. Ele não diz que algo não aconteceu. Ele diz que não foi bem assim. Não nega suas palavras, mas questiona sua intenção. Não invalida o fato, minimiza o impacto. E pouco a pouco, o foco deixa de ser o comportamento dele e passa a ser a forma como você sentiu, falou ou reagiu. Você começa a revisar conversas na sua cabeça, tentando entender onde exagerou, relembra frases, tons, expressões, não para avaliar o que foi dito a você, mas para corrigir a si mesma. Talvez eu tenha falado de um jeito errado, talvez eu tenha sido sensível demais, talvez eu tenha entendido mal. E essa revisão constante vai criando um hábito perigoso. Você passa a desconfiar da própria percepção antes de questionar a atitude dele. Esse padrão é silencioso porque não parece manipulação. Parece diálogo, parece alguém tentando explicar melhor. Parece maturidade emocional. Mas o efeito é outro. Você sai das conversas mais confusa do que entrou. Não se sente ouvida, mas também não consegue apontar exatamente onde tudo se perdeu. Há sempre uma sensação de que algo escorreu pelos dedos. Algo que você sentiu com clareza no início, mas que se diluiu no meio das explicações. Com o tempo, você começa a se antecipar, já entra nas conversas se justificando, escolhe palavras com cuidado excessivo, ameniza sentimentos antes mesmo de expressá-los. Você tenta ser irretocável para não dar margem a novas distorções. E quando isso acontece, você não está mais conversando para se expressar, está conversando para se defender. O impacto psicológico é profundo. A confiança em si mesma vai sendo corroída aos poucos. Não porque você perdeu a capacidade de pensar, mas porque foi treinada a duvidar do que sente. Sua intuição começa a parecer exagerada, sua sensibilidade começa a parecer um problema. E o que antes era um alerta interno vira algo que você tenta corrigir. A frase que começa a se repetir dentro de você é perigosa. Será que sou eu? Quando essa pergunta surge com frequência, algo já saiu do lugar. Relações saudáveis podem ter divergências, mas não fazem você questionar constantemente a própria sanidade emocional. Quando o diálogo deixa você menor, mais confusa, mais insegura, isso não é comunicação, é distorção. Você começa duvidando da sua reação, não do comportamento dele. E enquanto isso acontece, o padrão se fortalece, porque quem controla a narrativa controla a realidade emocional da relação. Transferência de responsabilidade emocional. Transferência de responsabilidade emocional acontece quando, sem perceber, você se torna reguladora do clima da relação. O humor dele começa a ditar o ritmo de tudo. Se ele está bem, o dia flui. Se ele está mal, você entra em estado de alerta. Você passa a medir palavras, atitudes e até silêncios para evitar que ele fique pior. Não porque ele peça diretamente, mas porque você aprendeu que a paz depende do seu esforço. Aos poucos, você começa a se sentir culpada quando ele está distante, irritado ou fechado. Você se pergunta: o que fez? O que deixou de fazer? O que poderia ter feito diferente? Mesmo quando o problema claramente não é você, algo dentro de você assume a responsabilidade. E isso é exaustivo, porque você não está apenas vivendo a relação, você está gerenciando emoções que não são suas. Esse padrão se disfarça de cuidado. Você acredita que está sendo compreensiva, empática, parceira, mas existe uma diferença enorme entre apoiar alguém e carregar alguém emocionalmente. Quando o bem-estar do outro depende quase exclusivamente da sua capacidade de se ajustar, a relação deixa de ser parceria e passa a ser desequilíbrio. Com o tempo, você começa a engolir seus próprios sentimentos para não pesar
o ambiente. Evita falar do que te incomoda porque ele já está mal. Adia conversas importantes esperando um momento melhor que nunca chega. Você se coloca em segundo plano para preservar a estabilidade emocional dele. E chama isso de amor, quando na verdade é sobre sobrevivência emocional. O impacto psicológico é silencioso, mas profundo. Você se sente cansada, mesmo sem grandes conflitos. Sente que está sempre dando, sustentando, segurando, e ainda assim nunca é suficiente. Porque a responsabilidade que você assumiu não pode ser cumprida. Ninguém consegue regular emocionalmente outra pessoa de forma permanente. Quando só um cuida do emocional, o relacionamento já está desequilibrado. E reconhecer isso não significa que você não ama, significa que você percebeu que amar não deveria custar a sua própria estabilidade. Autocensura disfarçada de maturidade. Autocensura disfarçada de maturidade é um dos padrões mais difíceis de reconhecer, porque ele não começa como medo, começa como adaptação. Você acredita que está sendo sensata, equilibrada, emocionalmente inteligente, aprende a escolher melhor as batalhas, a relevar pequenas coisas, a não transformar tudo em conflito. No início, isso parece crescimento. Com o tempo, vira silêncio. Você começa a evitar certos assuntos porque já sabe como vão terminar. Não em discussão aberta, mas em desgaste, em confusão, em aquela sensação de que falar não vale a pena. Então você se antecipa. Pensa antes de sentir, filtra antes de falar, ajusta o tom, a intensidade, a forma e chama isso de cuidado com a relação, quando na verdade é cuidado para não perder o pouco equilíbrio que existe. Esse padrão não faz você se sentir calada, faz você se sentir cuidadosa demais, como se cada palavra precisasse ser pensada para não gerar tensão. Como se cada necessidade precisasse ser suavizada para não parecer exagero. Você reduz pedidos, diminui expectativas, relativiza desconfortos, não porque eles desapareceram, mas porque expressa loss parece custar caro demais. Aos poucos, algo importante começa a se perder: sua espontaneidade, sua naturalidade, aquela sensação de poder ser quem você é, sem cálculo constante. Você não percebe um momento exato em que isso acontece. É gradual. Um ajuste aqui, um silêncio ali, uma opinião guardada, até que um dia você se escuta dizendo para si mesma que é melhor deixar para lá. E essa frase passa a aparecer com frequência. O impacto psicológico desse padrão é profundo, porque você não está apenas deixando de falar, está deixando de existir emocionalmente dentro da relação. Suas vontades ficam em segundo plano, seus limites ficam difusos e você começa a se adaptar tanto que já não sabe exatamente o que sente, o que quer, o que precisa. Tudo vira negociação interna. Você não sente que está sendo silenciada por ele, sente que precisa ter cuidado. E é isso que torna esse padrão tão perigoso, porque não parece abuso, parece maturidade, mas maturidade emocional não exige que você se diminua para manter a paz. Relações saudáveis comportam diferenças, desconfortos e conversas difíceis sem que uma das partes precise desaparecer para que a outra fique confortável. Quando você percebe que está sempre se ajustando para caber, algo já saiu do lugar. E reconhecer isso não é sinal de fraqueza. É sinal de que você está começando a se escutar de novo. Confusão como estado permanente. Confusão como estado permanente não aparece de forma dramática. Ela se instala devagar, como um ruído de fundo que nunca some. Você não consegue apontar um grande problema, mas também não consegue se sentir em paz. Seus sentimentos oscilam. Em alguns momentos, você acredita que está exagerando. Em outros, sente que algo está muito errado. E essa alternância constante começa a parecer normal. Você percebe que a clareza só aparece quando está sozinha, quando conversa com amigas, quando escreve, quando pensa à distância, mas basta retomar o contato para tudo ficar nebuloso de novo. Conversas que deveriam trazer entendimento terminam em mais dúvidas. Você sai delas cansada, emocionalmente drenada, como se tivesse perdido algo no caminho. Não houve ataque direto,
mas houve desgaste. Esse padrão é perigoso porque paralisa. Você sente que precisa entender melhor antes de tomar qualquer decisão. Precisa de mais tempo, mais sinais, mais certezas. E enquanto espera essa clareza que nunca se estabelece, a relação continua exatamente como está. A confusão vira um ambiente emocional. Não é uma fase difícil, é o funcionamento da relação. Com o tempo, você começa a duvidar da própria capacidade de perceber a realidade. Se pergunta se é sensível demais, se cria problemas onde não existem, se está projetando inseguranças. E quanto mais você questiona a si mesma, menos questiona a dinâmica que está vivendo. A dúvida interna ocupa todo o espaço. Relações saudáveis podem ter conflitos, mas não geram neblina constante. Mesmo nos momentos difíceis, existe alguma estabilidade interna. Quando o amor está presente, você pode sofrer, mas entende o que está acontecendo. Na toxicidade, o sofrimento vem acompanhado de desorientação. Você sente, mas não consegue nomear. E aquilo que não é nomeado se torna difícil de enfrentar. Amor traz clareza. Toxicidade cria neblina. Quando a confusão deixa de ser um episódio isolado e passa a ser o pano de fundo da relação, isso não é detalhe, é um padrão. E reconhecer isso não exige decisão imediata, exige honestidade interna, porque ninguém consegue viver em paz em um ambiente onde a própria percepção está sempre em dúvida. Existe um instante silencioso em que algo se reorganiza dentro de você. Não é um choque, não é uma decisão, é uma compreensão calma, quase aliviada. Você percebe que não está confusa porque é fraca, carente ou incapaz de entender. Você está confusa porque passou tempo demais em um ambiente que distorce percepções. E essa constatação muda tudo. Nesse momento, a culpa começa a perder força. Você entende que não ficou porque não viu os sinais. Você ficou porque acreditou no diálogo, na empatia, na construção, porque confiou que relações se resolvem com conversa e compreensão. Isso não é ingenuidade, é humanidade, é sensibilidade. E reconhecer isso não diminui você. Pelo contrário, devolve dignidade à sua experiência. Você começa a perceber o quanto se esforçou para ser justa com o outro e o quanto se exigiu para não ser injusta. O quanto revisou suas emoções antes de validá-las. O quanto se adaptou para manter algo funcionando. E pela primeira vez, você não se julga por isso. Você apenas enxerga. E enxergar sem se atacar é um passo profundo de maturidade emocional. Esse momento não exige ação imediata. Ele não te empurra para fora da relação. Ele te traz de volta para dentro de si. Devolve a confiança na própria percepção, a permissão para sentir desconforto sem precisar de justificativas complexas, a clareza de que você não precisa provar nada para validar o que viveu. Sentir já é informação suficiente. Quando a consciência chega sem culpa, algo essencial se fortalece. Sua autoridade interna. Você para de brigar com a própria intuição, para de tentar se convencer de que está exagerando e começa com calma a se escutar. Esse é o ponto em que o ciclo começa a perder força, porque aquilo que é visto com clareza já não consegue se manter escondido. Você não precisa de um acontecimento extremo para respeitar o que sente. Não precisa de provas definitivas, de uma explicação perfeita ou de alguém validando a sua dor para reconhecer que algo não te faz bem. Desconforto recorrente já é informação. Confusão constante já é um sinal. E aprender a escutar, isso não é fraqueza, é maturidade emocional. Talvez você ainda não saiba o que fazer com tudo o que reconheceu aqui. E tá tudo bem. Clareza não exige pressa, ela exige honestidade. Honestidade para admitir quando algo te diminui. Quando você precisa pensar demais para se sentir segura. Quando estar em uma relação custa mais do que deveria. A partir do momento em que você volta a confiar na própria percepção, decisões deixam de vir da culpa e começam a vir do respeito. Escolher a própria paz não significa abandonar alguém. Significa parar, descer, abandonar. Relações saudáveis não exigem que você se silencie, se adapte demais ou se perca para ser mantida. Elas permitem que você exista inteira, sem medo de errar o tom, sem receio de ser quem é. Onde há amor, há espaço. Onde há
cuidado, a clareza. Se este conteúdo colocou palavras em sentimentos que você carrega há muito tempo, isso não é coincidência. É consciência se organizando. Continue se escutando, continue se respeitando. Você não está exagerando, você não está confusa à toa e você não está sozinha nesse processo.